Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver Copema. Sábado, 11 e pouquinho da manhã, todo sábado estamos aqui iniciando mais um Bastidor CBN, sempre com um convidado ou convidados especiais e temas relevantes da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E hoje, não tão menos importante, muito pelo contrário, mais importante, o senador Sérgio Moro já ia cometer um deslize, juiz Sérgio Moro, mas o senador Sérgio Moro nos recebe e eu agradeço a sua participação nesse sábado, senador. Muito obrigado. Para mim é um prazer, Edmo, estar falando aí com Ribeirão Preto e toda a região. A gente sabe o grande alcance aí do seu programa. E eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço, que eu tenho um sobrinho que mora aí na região. Um abraço para ele, né? E o nome dele? Pedro. Grande abraço, Pedro. Se estiver nos ouvindo aí. Tá mandado um abraço pro Pedro. Aqui não é programa de auditório, mas a gente faz as pontes, né, senador? Com certeza. O senhor sabe que eu estava pensando e eu gostaria de conversar. O meu ouvinte não vai gostar muito disso, não, até porque ele nem tem idade para isso. Mas o senhor trabalhou no caso do Banestado, do ex-ministro Zé Eduardo, e aquele caso, senador e ex-juiz, ele foi bastante emblemático na época, né? Sim, ele foi um caso bastante difícil, porque envolvia uma série de remessas fraudulentas de valores ao exterior e também ali abrangendo alguns casos, vários casos, na verdade, de lavagem de dinheiro. E usaram agências do Banestado, que era o Banco do Estado do Paraná, principalmente na região de Foz do Iguaçu, pela questão geográfica, e acabou sendo denominado de caso Banestado, mas tinha até outros bancos envolvidos também. Era um caso que estava morto lá em Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu não tinha muitas condições, a justiça e a polícia lá, de cuidar do caso, porque a estrutura era menor, e foi para Curitiba, e aí chegou na minha mão. Fizemos ali, acho que o que foi possível, né, com várias prisões, condenações. O resultado não ficou, no entanto, um pouco aquém do esperado, porque na época era muito difícil, né? Hoje já é difícil, né? Mas na época era mais difícil ainda você ter condenações por crime de colarinho branco, como eram aqueles casos. E é isso mesmo que eu ia dizer para o senhor. Naquela época, o trânsito, os trâmites, né? Tinha mais fantasmas no meio do caminho que não permitiam determinadas prisões, não permitiam determinadas detenções, enfim. Mas nesse mesmo sentido veio a Lava Jato, né? Que vocês pegaram aí, caiu no colo lá da vaga de vocês em Curitiba. E pulando tudo, chegando... Como é que o senhor se sente hoje em relação à Lava Jato? Quer dizer... basicamente nada deu certo. Como é que o senhor sente, como é que o seu coração fala da Lava Jato hoje? Olha, eu fiz o meu trabalho, eu discordo dessa avaliação que nada deu certo, porque na verdade a gente mostrou que o Brasil não está condenado a ser um país corrupto, que as coisas podem mudar, precisa ter vontade institucional e vontade política. E durante 4 anos o Brasil pôde assistir o que era, né, o combate à corrupção, com prisões, com recuperação de 6 bilhões de reais só para a Petrobras, que haviam sido roubados, criminosos pela primeira vez na história do Brasil, confessando lá os seus crimes, diretores da Petrobras, diretores dessas grandes empreiteiras, grandes e poderosos políticos. Infelizmente, em seguida houve uma reviravolta política e nós voltamos até a tradição da impunidade e da grande corrupção. Mas muitas pessoas ali cumpriram até períodos de prisão. O que nós aprendemos também com o caso é que esse esforço contra a corrupção tem que ser um esforço permanente e contínuo, para que nós possamos mudar. Mas as lições foram dadas. Agora veja que interessante, né, Edmond? Ninguém foi declarado inocente. Se tivesse alguém que eu tivesse decretado a prisão, e se teve alguém que pôs bandido
corrupto na prisão é essa pessoa que fala, mas se algum deles tivesse sido inocentado, eu me ajoelharia e pediria perdão. Inocentado. O que acontece é que teve uma reviravolta política e os tribunais, vários, né, mas principalmente lá os tribunais aqui em Brasília, embarcaram nessa onda e passaram a anular uma série de condenações. Veja que a gente está recebendo lição hoje até do Peru, né? O Peru que recebeu provas da Lava Jato, condenando lá vários corruptos, com prova que a gente compartilhou com eles, fazendo eles a lição de casa, e nós aqui passando esse vexame, inclusive esse voo da vergonha da FAB, né, trazendo a mando do Lula a primeira-dama corrupta do Peru. Mas assim, o que a gente não pode fazer, Edmo, é ficar a gente se lamentando, a gente tem que recuperar essa agenda. Eu sei que hoje o momento é difícil, as pessoas estão desiludidas, mas a gente tem que recuperar essa agenda porque é uma agenda de país, acima de tudo. E não tem um país que pode se desenvolver de maneira eficiente se não combater a corrupção, que é o desvio do dinheiro, que falta aí nos serviços públicos, que falta nas obras públicas, mas gera também aquela ineficiência geral, né? O capitalismo de compadrio. Precisamos retomar essa agenda. É uma voz grande e geral, unânime no país, que os presos não ficam presos. Eu estou com o senador Sérgio Moro nesse programa de hoje e senador, por que o povo não fica preso, o pessoal não fica preso? Porque as leis permitem isso. E o senhor, enquanto ministro da Justiça, o senhor tentou enviar ao Congresso um projeto de 10 leis e que tinha uma cara de que ia e foi diminuindo, diminuiu. Hoje o senhor está no Congresso, hoje o senhor é senador. Como é que o senhor vê isso? Então, na época nós apresentamos esse projeto, que chamava Projeto de Lei Anticrime, que se ele tivesse sido aprovado como apresentado, teria sido revolucionário. No final, parte dele foi aprovada, e tem partes importantes, por exemplo, algo que foi aprovado ali prevê a possibilidade do confisco alargado, que é o confisco de todo o patrimônio de um criminoso profissional ou alguém vinculado ao crime organizado. Outras partes importantes não foram aprovadas e teve outras partes que, infelizmente, o Congresso também enxertou e que prejudicaram. Existe uma crescente percepção aqui no Brasil de que nós precisamos endurecer a nossa legislação e eu tenho lutado para isso aqui no Congresso. Inclusive, participei ativamente e acho que tive um papel relevante na aprovação dessa lei que deu fim às saidinhas dos feriados. Era um projeto que estava parado aqui no Senado, estagnado. Eu apresentei uma emenda para enfrentar alguns problemas ali que o pessoal se opunha ao projeto e isso fez que ele destravasse e aí foi aprovado novamente na Câmara, que é um passo na direção certa. O problema é que no Brasil existe um pouco essa visão, e o governo federal tem essa visão, de que o criminoso é uma vítima da sociedade, que o problema criminal é um problema social, que é uma visão falsa. Na verdade, o grande problema criminal hoje, o crime violento, o crime organizado e o crime de corrupção, não tem um problema social envolvido. Claro que você tem que ter política social para atender saúde, educação e até programas aí de transferência de renda, mas não é isso por si só que resolve o problema da criminalidade. O grande problema da criminalidade brasileira, e o crime no Brasil em geral, esse tipo de crime que mencionei, é um crime normalmente racional, envolve uma avaliação de risco e oportunidade. Como é que você combate isso? Aumentando o risco e diminuindo a oportunidade. O que a gente tem, o nosso grande problema no Brasil é a impunidade. Tem que colocar mais criminosos na prisão, com penas duras, com sanções pesadas, inclusive aí com confisco do patrimônio. É assim que se combate o crime. Quando eu fui ministro da Justiça, a gente foi para cima do crime organizado. Tanto assim, Edmo, que eu sou o único ministro que é ameaçado pelo PCC. Né? Por quê? Porque a gente incomodou. Não teve nenhum outro ministro que sofreu o mesmo nível de ameaça. Inclusive na Bolívia. O PCC da Bolívia monitora o senhor pelas informações que a gente tem, né?
Olha, a gente não vou entrar em detalhes, né? Mas foi descoberta no início do governo atual aquele plano, né, contra mim, do PCC. Existe até agora, recentemente, foi preso um indivíduo que era substituto de outro, que era um tal de Palito, que era um cara que tinha me ofendido, inclusive, no início lá do governo anterior. Mas a gente segue firme aqui na nossa atribuição no Senado. Eu tenho defendido, sim, endurecimento. Só o endurecimento das penas não resolve. Mas a gente também não pode dizer que isso não é importante. Precisa, sim, alguns criminosos, principalmente violentos, crimes praticados com grave violência e crime organizado, é prisão e jogar a chave fora. No sentido assim, tem que ficar muito tempo preso. Não pode aí ficar 2 anos preso e estar na rua já. Aí não resolve. Ou como tem essas audiências de custódia, que tem uma reclamação geral, a pessoa é presa em flagrante, é levada ao juiz e logo é liberada. 40% dos presos em flagrante são liberados pelos juízes. Os juízes, a gente sabe, são responsáveis, a maioria deles acerta, mas ainda assim é um percentual muito grande e às vezes parece que a polícia está enxugando gelo. Então a gente tem que mudar essa perspectiva aqui no Brasil. O crime tem que ter consequências para a gente construir um país mais seguro. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta com o senador Sérgio Moro nesse sábado do Bastidor CBN. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver. Copema. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco desse sábado, Bastidor CBN, recebendo a ilustre figura do senador Sérgio Moro. E nós saímos falando do combate ao crime, de leis, e eu entrevistei o Dr. Mário Sarrubo, secretário nacional de Justiça. E o Dr. Mário talvez seja uma das pessoas nesse país que mais entende de crime organizado. Até talvez tenha sido por isso que o ministro Lewandowski o convidou para ser secretário nacional de Justiça. E o senhor está propondo classificar o PCC como organização terrorista. Isso resolveria, senador? Olha, primeiro, o Sarrubo, de fato, né, é um excelente nome na segurança pública e até um contraste, porque o governo federal ele vai muito mal na segurança pública. No entanto, a gente tem, né, algumas pessoas boas lá, como, por exemplo, o Sarrubo. A minha visão é o seguinte: o que a gente tem que entender é que, para enfrentar o crime organizado, precisa muita vontade política e institucional. Você precisa, a nível executivo, criar forças-tarefas, às vezes com participação de vários órgãos policiais, tá, para você ter o objetivo de desmantelar essas organizações criminosas, prendendo os líderes e identificando o patrimônio dessas organizações e para o confisco. A prisão dos líderes, eles têm que ir para esses presídios federais de segurança máxima. Essa foi uma mudança legislativa que a gente fez no projeto anticrime, que acabou sendo convertido em lei, que é assim, líder de organização criminosa começa a cumprir pena em presídio federal de segurança máxima. E ali, os nossos presídios federais, eles são praticamente a prova de fuga. Infelizmente, até esse governo, né, nesse momento, nessa gestão, errou nisso, né, permitiu que houvesse uma fuga, mas depois foram recapturados. Mas, historicamente, eles existem desde 2006, nunca tinha havido nenhuma fuga. E acho que corrigiram as falhas operacionais. Eu sei disso porque eu fui juiz corregedor de presídio federal. E quando eu também assumi o Ministério da Justiça, a gente mudou as regras de visitação. Hoje não tem mais visita íntima e hoje também não pode mais ter a visita que não tem um controle de um agente policial. Então, hoje é só no parlatório, por telefone, com o agente policial monitorando as comunicações. Isso acaba impactando a capacidade dessas lideranças de continuar comandando o crime dentro da cadeia. Agora, precisa ter muito esforço, precisa saber que essa é uma luta dura, que é demorada, e o que a gente não pode cair é nessa historinha, né, de criminoso vítima da sociedade. Eu tenho muitas críticas à política de segurança atual do governo federal, embora, como disse, reconheço que tem algumas pessoas boas lá trabalhando. No quesito corrupção,
o jurista Roberto Bertoldo, até quase que em tom de ameaça, né, disse que se o senhor fosse de fato contra a corrupção, estaria defendendo as emendas, enfim. O que ele está acusando, o que ele quer com o senhor? Esse é um indivíduo que foi preso, né, mais de uma vez. Ele foi preso em vários episódios. Eu nem comento esse indivíduo aí, porque para mim é uma pessoa absolutamente desqualificada. Então vamos não pular. tem nem o que dizer. É uma pessoa que foi condenada, inclusive, criminalmente por interceptação do meu telefone, quando eu era juiz. Então, o que um sujeito desse tem a dizer num debate público? E acabaram até criando um grupo do senhor com o Paulo Guedes, com o Gilmar Mendes, quer dizer, fizeram bagunça, né, os hackers, enfim. Mas eu queria perguntar para o senhor a sua opinião com relação à Corte Superior, o Supremo Tribunal Federal. Quando algum ministro chega em público e diz perdeu mané, ou, mais recentemente, como a ministra Carmen Lúcia, a respeito da aprovação do projeto das redes sociais, falou sobre 213 milhões de pequenos tiranos. O que o senhor acha, primeiro, da quantidade de manifestação dos juízes do Supremo Tribunal no Brasil, se é adequada ou deveria ser menor, como, por exemplo, nos Estados Unidos? E o que o senhor acha de que, quando se manifestam-se dessa forma? A crítica que eu tenho feito ao Supremo Tribunal Federal, primeiro, na questão do combate à corrupção, essas anulações das condenações mandam um recado errado à sociedade. Inclusive do Lula. Mas, em geral, até essas anulações têm sido mais provenientes de decisão monocrática de um ou outro ministro. De todo modo, esse é um problema sério, porque nós precisamos combater a corrupção e precisamos combater com rigor. Do outro lado, existe uma questão mais ampla da discussão do limite da atuação judicial. E, em algumas situações, tenho entendido que o Supremo tem invadido a esfera legislativa. E isso não sou só eu que falo, né? O próprio ministro André Mendonça, esses dias, falando também à imprensa, declarou que naquele caso do julgamento do Marco Civil da internet, ele votou vencido, entendeu que a maioria do Supremo acabou invadindo a seara legislativa. O judiciário, né, ele teria que ser mais reservado, teria que ser um pouco mais contido, cultivar aquilo que a gente chama de virtudes passivas, porque quando ele começa a atuar com excesso de ativismo, com excesso de criatividade, às vezes sem uma base clara para declarar uma lei inconstitucional, isso acaba gerando uma série de ressentimentos. E, no fundo, tem temas que a quem cabe falar é o legislativo. Não porque o senador ou o deputado seja melhor do que o ministro ou vice-versa, mas o fato é que os parlamentares estão sujeitos às eleições. Então, por exemplo, se eu votar aqui no Congresso pela descriminalização das drogas, eu não votaria pela descriminalização, mas vamos supor, se eu votasse nesse sentido, o eleitor do meu estado poderia me retirar do mandato, né, não votando em mim numa reeleição. Então, isso permite um certo controle. E, para deixar claro, eu sou absolutamente contra a descriminalização das drogas. Mas aí, quando vem uma decisão do Supremo, numa linha de descriminalização, né, a questão de dizer que 40 gramas de maconha a pessoa não pode ser presa, que vai ser presumido como usuário, isso acaba, muitas vezes, sugerindo uma invasão da esfera legislativa, e o ministro ele não fica sujeito à eleição. Então, o Supremo, a meu ver, nesses casos, como nesse caso do Marco Civil da internet, proferiu julgamentos que não foram os melhores. Nós estamos indo para o final do programa. Eu queria perguntar a sua opinião. O ex-presidente Bolsonaro e todo o pessoal de PL, PP, estão dizendo que a solução que o Brasil precisa, não sei se seria uma nova Constituição, uma reforma constitucional, não sei se mexidas em algumas leis constitucionais, mas que vai ser muito importante a eleição do ano que vem, que o senhor não vai concorrer porque o senhor vai estar em pleno mandato. E aí eles querem eleger
os tais 51 senadores, compor 51 senadores por ano que vem. O senhor pensa isso ser uma solução e é viável isso? Olha, toda eleição é importante, né? Ano que vem há uma possibilidade de eu concorrer, a gente pensa em eventualmente concorrer ao governo do estado, mas é algo que a gente vai decidir um pouco mais adiante. Mas as eleições legislativas são essencialmente importantes, porque as pessoas pensam muito na eleição para o executivo, né? Para presidente, para governo, para prefeito, e isso é natural. Mas precisa também escolher bem o seu representante, o seu deputado, o seu senador. E o que eu sempre sugiro aos eleitores é observar o histórico, porque falar é muito fácil. Então, você falar que você é contra a corrupção é muito fácil, mas tem que ver a história de vida da pessoa. Se ela se primou pela honestidade, pela integridade, se ela combateu a corrupção, quando ela teve que votar alguma coisa, como é que ela se pronunciou. Quando diz que é contra o crime, contra as drogas, tem que ver como é que as pessoas se posicionaram nesses temas. Quando diz, olha, eu sou a favor da iniciativa privada, mas se você ficar votando a favor de aumento de imposto toda hora, há uma contradição. Então você precisa analisar esse histórico, o que as pessoas, não tanto o que elas falam, mas o que elas fazem, para escolher bem os seus representantes. E acho que as eleições do próximo ano são essencialmente importantes. Há uma expectativa de eleição de um Congresso mais de perfil de direita ou de centro-direita, e eu acho que nós precisamos apostar numa nova forma de desenvolvimento do país, porque esse modelo, que é o do governo Lula, de subir tributo a toda hora, subir imposto a toda hora, não controlar os gastos públicos, está fragilizando a economia do Brasil. A gente está vendo esses juros nas alturas, a gente está vendo essa dívida pública crescente, a gente está vendo a inflação, principalmente de alimentos, afetando a qualidade de vida das pessoas. E em outros aspectos, a criminalidade crescendo, até mesmo o roubo, né? Esse caso do roubo dos aposentados, das pensões do INSS, é um fato que nos envergonha. Eu tenho certeza, aliás, Edno, que se não tivessem desmantelado a Operação Lava Jato, essas pessoas não teriam tido coragem de fazer o que fizeram. Porque na época da Lava Jato elas iam estar todas presas. Não tem dúvida. Nós chegamos ao final desse programa especialíssimo de sábado, que recebeu o senador Sérgio Moro, a quem eu quero agradecer e deixar o nosso espaço aqui também à disposição e poder também solicitar novo espaço assim que for possível com o senhor. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, Edno, e mais uma vez mandar um grande abraço aí para o pessoal de Ribeirão Preto, de toda a região que acompanha a programação. Muito obrigado. Sábado que vem estaremos de volta às 11 horas com mais um Bastidor CBN. Até lá. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver Copema.